Bom dia, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical transmitida, porque ainda, apesar de podermos congregar fisicamente, nós precisamos mexer em algumas coisas aqui no templo e isso tem nos impedido de convocar os irmãos para a escola bíblica aqui presencial. Então, vamos continuar com a nossa escola bíblica dominical assim, por enquanto, até que o nosso templo esteja pronto para receber os irmãos, e as crianças principalmente. Então, nesta manhã de domingo, nós vamos orar e agradecer a Deus por esta oportunidade que temos de estar diante dele. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de estar diante do Senhor uma vez mais. Te louvamos e faremos uma leitura da Tua Palavra e também uma reflexão. Que o Senhor nos ilumine, que o Teu Espírito esteja conosco em cada casa, em cada lar, esteja no coração de cada ouvinte e que possamos ser edificados uma vez mais. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero ler um texto nesta manhã que se encontra em Marcos, capítulo 15, dos versículos 42 até o 47. Marcos, capítulo 15, versículos 42 a 47, que fala sobre o sepultamento de Jesus. A minha versão bíblica diz assim: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, a preparação da Páscoa, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, enchendo-se de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morto e, chamando o centurião, perguntou-lhe se de fato ele havia morrido. Depois de informado pelo centurião, cedeu o corpo a José. Este, comprando um pano de linho, tirou o corpo da cruz e envolveu-o no pano e colocou-o num sepulcro aberto na rocha. E rolou uma pedra sobre a entrada do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele havia sido posto. Este foi o texto que acabamos de ler, para que possamos refletir alguma coisa sobre ele. Nós estamos aí já há um tempo, esse ano todo, falando sobre o reino de Deus, a chegada do reino de Deus, o que é o reino de Deus, como que se entra no reino de Deus, como ter acesso ao reino de Deus. E já dissemos aqui que Jesus trouxe o reino de Deus, Jesus manifestou o reino de Deus, Jesus revelou o reino de Deus, e Jesus prometeu que este reino estaria ativo desde sempre. Então nós cremos que o reino de Deus está entre nós. Toda vez que alguém é liberto, toda vez que alguém é salvo, toda vez que alguém se arrepende, toda vez que alguém é curado, toda vez que alguém se arrepende e reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, nós vemos sinais do reino de Deus, sinais do governo de Deus, sinais da mão de Deus, sinais do mover de Deus entre as pessoas. Toda vez que alguém é liberto de alguma coisa, toda vez que alguém entrega sua vida a Jesus, toda vez que alguém se derrama aos pés do Senhor, nós ali podemos reconhecer que o reino de Deus está presente. Então, nós temos falado sobre isso durante esse tempo todo. E o texto fala de José, que era de uma cidade, Arimateia não é o sobrenome de José. José de Arimateia é um nome bem conhecido assim no Novo Testamento, porque faz parte da história de Jesus Cristo, do seu sepultamento principalmente. Mas José de Arimateia era um discípulo de Jesus. E José de Arimateia, da cidade de Arimateia, era fariseu, e os fariseus tiveram a certeza de que Jesus era o Cristo, o Messias,
mas tiveram muita dificuldade em aceitar a sua mensagem, porque a mensagem de Jesus era um pouco diferente do que eles esperavam. Mas Nicodemos, que está registrado também no Evangelho de João, capítulo 3, aquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, necessário você nascer de novo para que você veja o reino de Deus, né? Aquela conversa, né, com Nicodemos mostra que Nicodemos era um fariseu e que se converteu a Jesus, compreendeu quem era Jesus, mas seguia Jesus escondido, né, à noite, para não sofrer retaliações dos demais fariseus. E José, da cidade de Arimateia, também era um fariseu, discípulo de Jesus, que creu em Jesus. Então, alguns fariseus creram em Jesus. E para não causar nenhum transtorno, nenhum tumulto, eles ficaram anônimos por um tempo. Esses dois não conseguiram viver no anonimato, porque eles participaram ativamente, né, de algumas partes da vida de Jesus, né, ou de algumas passagens importantes. E esta que nós acabamos de ler não é nada mais, nada menos do que o sepultamento de Jesus. Então, o José de Arimateia foi um homem foi o homem que Deus usou para cuidar do corpo de Jesus após a crucificação. Então, quando Jesus morreu na cruz, José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, é o que a gente sabe, provavelmente tinha mais gente envolvida, né? Quem sabe alguns da família, alguns dos discípulos mais próximos, claro, é possível. Mas José de Arimateia tem um destaque aqui, muito importante, porque pela sua influência, ele foi até Pilatos e pediu para retirar o corpo de Jesus, né? E isso, gente, era numa sexta-feira de tarde. Jesus morreu às 3 horas da tarde. Então, José e Nicodemos tinham que correr. A gente vai falar por que eles tinham que andar rápido, né? Então, o versículo 43 diz assim: José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, enchendo-se de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Essa frase, ele esperava o reino de Deus. Eu acredito que José de Arimateia está sob impacto. Por quê? O homem que ele viu ressuscitar pessoas, curar centenas de pessoas, limpar leprosos, pregar com uma autoridade nunca vista, nem antes e nem depois de Jesus, porque Jesus era a própria palavra de Deus. Então não tem um maior pregador do que Jesus. Ninguém tinha visto algo semelhante a Jesus Cristo. Alguns profetas chegaram perto, mas Jesus era diferente, porque ele falava com autoridade. Os fariseus até um dia disseram: com que autoridade você faz isso? Porque eles não sabiam. E então, José de Arimateia era um que esperava o reino de Deus, e ele creu em Jesus. Ele via em Jesus o reino de Deus. Agora, por que ele está sob impacto? Porque Jesus está morto. E eu fico me perguntando o que passou pela cabeça de José, de Nicodemos, dos discípulos. Judas já tinha se matado porque não esperava que Jesus fosse se entregar. E então agora José de Arimateia, eu não vou dizer que ele estava decepcionado, mas ele estava abalado, com certeza. Pensando, gente, esse homem, ele mostrava o reino de Deus, e agora? Quem vai nos mostrar o reino de Deus? Quem vai dar continuidade a esta exposição do reino de Deus? E então ele, o mais rápido que pôde, já procurou a autoridade, que era Pilatos, e pediu para tirar o corpo de Jesus da cruz. Mas por quê? Veja bem, o versículo 44
revela para a gente que Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morto. Pilatos falou, mas já morreu? Porque geralmente o réu que era crucificado demorava a morrer, porque eles deixavam ele sofrendo, e demorava às vezes até mais de 24 horas para a pessoa morrer, né? Quando estava em crucifixão, devido à exaustão da cruz, as hemorragias, né? Então, Jesus morreu. E aí, Pilatos diz, mas ele já está morto. E Pilatos não acreditou que Jesus tivesse morrido. E isso já era mais de 3 horas da tarde. E então, Pilatos chamou um centurião e disse, vai lá e confere se ele está morto. Então o centurião voltou, e imagina quanto tempo isso levou, até o centurião ir lá conferir, ou mandar alguém olhar, até confirmar que Jesus estava morto, e trazer a resposta para Pilatos. Se fosse um telefone, era muito rápido. Lá da cruz, aos pés da cruz, os responsáveis poderiam ligar e falar assim, Pilatos, está resolvido, governador, está resolvido, autoridade, está resolvido, acabou, e agora, o que a gente faz? Mas não, alguém tinha que ir trazer a certeza. Então, quando a certeza chegou a Pilatos, né, versículo 45, diz, e depois de informado pelo centurião, cedeu o corpo a José. José de Arimateia pegou o corpo de Jesus na cruz, e envolveu em um pano e depositou em um sepulcro. Isso a gente já sabe. Então, o que nós queremos dizer nesta manhã? Queremos refletir sobre o seguinte: a gente não faz ideia. Parece que a gente vê a crucificação, a gente fica triste, se emociona, mas a gente não percebe a correria que foi. Por quê? Porque a Páscoa dos judeus começava às 6 horas da tarde daquela sexta-feira. Então a sexta-feira era a preparação da Páscoa. E o sábado do judeu começava às 6 horas da tarde, quando o sol se punha. Ao pôr do sol da sexta, já era contado como sábado. Então, pensa, Jesus morreu às 3 horas, a hora nona, ele expirou. Ouvimos aqui na escola dominical da semana passada, quando o pastor Samuel Queiroz estava aqui conosco, quando ele ministrou, está consumado. A hora nona, Jesus bradou na cruz, está consumado. E a hora nona era 3 horas da tarde. Então Jesus morreu às 3 horas. Se você colocar mais 1 hora, 1h30, até José de Arimateia conseguir a liberação do corpo, nós não sabemos a distância, o quanto tempo isso durou. Eles tinham que tirar o corpo de Jesus da cruz, até antes das 6 horas da tarde. Então pensa na correria, aquela correria, José de um lado, os discípulos para o outro, socorrendo a mãe, socorrendo os irmãos, aquele povo chorando e aquele tumulto, porque haviam 3 crucificados, né? Muitos soldados, muitas mulheres, aquela multidão que acompanhou Jesus subir o Calvário, alguns gritando crucifica-o, outros chorando porque estava indo ali um homem inocente, né? Então pensa na correria que foi, porque José de Arimateia estava tentando, vamos usar essa palavra, preservar a dignidade de Jesus após morto. E então José corre para um lado e para o outro para pegar o corpo de Jesus e sepultá-lo antes do sol se pôr, antes de começar a Páscoa, porque se desse 6 horas, o judeu não podia mais mexer, o judeu não podia mais tocar em cadáver em horário nenhum, quem dirá numa Páscoa, quem dirá tocar num defunto. Não dava tempo de se purificar
para participar da Páscoa. Nenhum judeu colocaria a mão em Jesus, no corpo de Jesus lá na cruz. Pensa, aquele corpo ia ficar ali, mas havia uma promessa, uma profecia, de que o corpo de Jesus não passaria pela corrupção. Então, o Espírito de Deus, eu acredito muito nisso, que o Espírito de Deus moveu José, moveu Nicodemos para providenciar rápido a retirada do corpo de Jesus, enquanto não dava 6 horas da tarde. Agora pensa, com o tempo esgotando, não era possível preparar o corpo de Jesus. Preparar de que maneira? Dar um banho no corpo, tirar o sangue, tirar aquela coroa de espinhos. Nós não sabemos se Jesus tinha barba, mas talvez arrumar o corpo para que ele pudesse ser velado, sepultado. Não deu tempo. Então, do jeito que o corpo de Jesus foi tirado da cruz, é provável que tenha sido enrolado naquele pano e posto no sepulcro mais próximo, porque não dava tempo de ir ao cemitério fazer sepultamento, não dava tempo de fazer funeral, não dava tempo de muita coisa, não dava tempo de arrumar caixão, não dava tempo de providenciar as coisas necessárias para o funeral. José de Arimateia pega aquele corpo urgente, com o horário praticamente esgotado, e coloca em um sepulcro, o mais perto que ele achou, e era um que era de propriedade dele. E então ele coloca o corpo de Jesus no túmulo, naquele sepulcro novo, onde ninguém nunca tinha sido colocado, porque havia sido feito recente. E então José sepulta Jesus naquele lugar e empurra uma pedra e sela aquele sepulcro do jeito que o corpo foi tirado da cruz. É por isso que a gente vê os textos, quando fala da ressurreição de Jesus, você ao ler percebe que as mulheres, as Marias, elas foram ao sepulcro para passarem ervas, né, no corpo de Jesus, bálsamo no corpo de Jesus, limpar o corpo no domingo pela manhã. Por quê? Porque a Páscoa, porque o sábado já tinha acabado, já teria acabado. Por isso que no domingo de manhã, elas estão lá para preparar o corpo, porque na sexta-feira não deu tempo. A sexta-feira foi muito corrido. A gente praticamente não percebe isso, né? Então as Marias viram, observaram, acompanharam aonde Jesus tinha sido colocado, né? Aonde Jesus tinha sido posto. O versículo 47 diz que Maria Madalena, Maria mãe de José, observavam. Elas estavam de longe, não talvez de longe, não sabemos exatamente a distância, mas elas acompanharam aonde o corpo foi colocado. Por quê? Porque elas certamente fariam a preparação do corpo para o sepultamento. E então o que nós queremos dizer com isso, né? Vamos lembrar que José era discípulo de Jesus e acreditou em Jesus, assim como Nicodemos também acreditou, né? Agora você imagina aqueles homens, ao ver como Jesus manifestou o reino de Deus, e agora ver Jesus daquele jeito, né? Deve ter sido realmente muito duro, muito difícil. A esperança parecia que estava indo embora. E agora o que a gente vai fazer, né? Então Jesus ressuscitou no domingo pela manhã e todos puderam ver que o reino de Deus se tornara mais uma realidade no meio deles. A esperança voltou, o choro cessou e o inimaginável tornou-se real. Então veja bem, quando ninguém esperava, nem Nicodemos, nem José de Arimateia, os discípulos sabiam, mas não acreditaram. Então no domingo de manhã, quando as mulheres foram fazer a preparação do corpo, Jesus já não estava mais lá, Jesus já tinha ressuscitado. Quando a notícia chegou, né, para os demais, quando todos souberam que Jesus havia ressuscitado
e já tinha aparecido para as mulheres que tinham ido preparar o corpo. Olha que maravilha! Sabe, quando você tem cuidado com o corpo de Jesus, Jesus se manifesta a você. E eu quero dizer nesta manhã que o corpo de Jesus hoje é a igreja. Nós não dizemos isso? Que a igreja é o corpo de Cristo? Paulo disse que a igreja é o corpo e Cristo é o cabeça da igreja. Então, na verdade, usando analogias ou possibilidades, usando esse tipo de comparação, José de Arimateia, na verdade, estava cuidando da igreja. Vamos considerar isso? Cuidando da igreja. E a igreja cristã, por muitos anos, esteve adormecida. Assim como o corpo de Jesus esteve adormecido da sexta-feira, a partir das 3 horas da tarde até a manhã do domingo. Nós não sabemos qual horário ele ressuscitou, provavelmente na terceira vigília da noite, né? Entre meia-noite e 3 da manhã. A quarta vigília ia das 3 às 6 da manhã, né? A quarta vigília da noite. Então eu penso que Jesus deve ter ressuscitado entre meia-noite e 3 horas da manhã, porque 3 horas da manhã daria 36 horas após a sua morte, né? O que daria 3 dias na contagem do judeu, porque contava-se 12 horas do dia, né? Então daria 36 horas. Esta é uma forma de se pensar para justificar os 3 dias que Jesus esteve morto. Então, quando Jesus ressuscita pela manhã do domingo, tudo muda. Significa que, para nós profeticamente, a igreja não ficaria morta. E a igreja é um agente do reino de Deus. Então a ressurreição de Jesus no domingo pela manhã trouxe de volta a esperança de que o reino de Deus não tinha acabado, de que o reino de Deus ainda continuava, ainda era possível ser acessado, era possível ter acesso ao reino de Deus. Então naquela manhã de domingo, pela ressurreição de Jesus, a esperança volta. José de Arimateia pode voltar a sorrir, Nicodemos pode voltar a sorrir, os discípulos podem voltar a ter esperança. Tudo parece voltar ao normal, mas Jesus disse que ele iria para o Pai, mas agora aqueles homens, aquelas mulheres, seriam os responsáveis em continuar manifestando o reino de Deus entre as pessoas. Então nós sabemos que a igreja passou, ou parte da igreja, né? Passou muito tempo adormecida, até que ela acordou, assim como Jesus ressuscitou. E isso mostra para nós que a igreja hoje pode celebrar, pode comemorar, que com a ressurreição de Jesus, a igreja não ficará morta, ela há de manifestar o reino de Deus, porque Jesus ressuscitou e trouxe a vida, e essa vida está no meio da igreja. Então há esperança, o reino de Deus deve e precisa ser manifesto através da igreja. Assim como Jesus ressuscitou, ele também deu vida para cada um de nós. E a esperança não morreu, a esperança está disponível a todo aquele que crer em Jesus. Então, a igreja pode celebrar a vida pela ressurreição de Jesus e manifestar o reino de Deus. Nesta manhã era isso que eu queria compartilhar com você, mostrar que Nicodemos acreditava no reino de Deus, e ele ficou abalado possivelmente com a morte de Jesus, mas a sua esperança foi restaurada, porque Jesus ressuscitou, e a ressurreição de Jesus é a prova de que o reino de Deus continua acessível a você e a mim. Então, eu gostaria de orar com você, encerrando essa reflexão, dizendo a você, né, que ore como Jesus nos ensinou a orar. Venha, Senhor, o teu reino, e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dê hoje, né? Perdoa-nos como nós perdoamos
afasta de nós toda a maldade. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Esta é a oração que Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai, porque nós não somos apenas súditos, mas nós somos filhos do Rei. Moramos em palácios que os homens não conseguem ver, que os nossos olhos às vezes não conseguem ver e a nossa mente não consegue nem imaginar, mas nós moramos em uma região celestial. E assim que os nossos olhos fecharem nessa dimensão, eles serão abertos na dimensão onde nós estaremos por toda a eternidade. Isso está disponível a você e a mim. Eu gostaria de orar com você, porque assim como José de Arimateia esperava pelo reino de Deus, talvez você também está esperando. Eu quero dizer que Jesus já ressuscitou, a igreja não está mais dormindo, nós estamos aqui, dispostos a dizer a você que você tem acesso ao reino de Deus. A sua família tem acesso ao reino de Deus, porque Jesus ressuscitou. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesta manhã, como nós falamos, e orar a Deus que esta palavra se cumpra na sua vida e na sua família. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta reflexão. Esteja com os nossos irmãos que ouviram, faça-nos entender esta palavra. Deus, se eu não conseguir transmitir a mensagem que estava no meu coração, de alguma forma que o Senhor seja o intérprete e possa edificar cada vida, cada coração. Ó Deus, o teu reino está disponível, por isso implanta ele em nós dia após dia. Ó Deus, na plenitude, até que cheguemos à plenitude. Sê conosco, não nos deixe como igreja, não nos deixe presos em uma cruz, não nos deixe presos em um sepulcro, mas liberta-nos, tira toda a pedra, tira todo o embaraço, tira toda a morte espiritual, tira tudo que impede para que a igreja possa continuar manifestando o reino do Senhor. Nós oramos assim, pedindo esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, fica na paz, e hoje à noite teremos culto. Se você puder, venha, estaremos aqui para orar e abençoar a sua vida. Até lá, fique na paz do Senhor. Amém.